Bom, o nosso grupo ficou com o sistema fundamental. Disciplina Fisiologia Vegetal, e as discentes são a Daniela Caroline, a Marcelina Araújo e eu, Luana. Os vegetais, eles possuem diferentes tecidos especializados. E com isso, eles têm diferentes funções. O sistema fundamental das plantas, eles é formado por dois grupos. Os parênquimas, que são tecidos de preenchimento vegetal, e a colênquima e esclerênquima, que são tecidos de sustentação. A parênquima é formada por células vivas com um grande vacúolo e com sua parede celular delgada. Ela forma camadas contínuas de tecidos no córtex do caule e da raiz, no mesófilo foliar e na polpa de frutos. E ela está relacionada à fotossíntese, ao armazenamento, secreção e cicatrização de feridas. Dentro da parênquima, temos a parênquima clorofiliana, que tem a capacidade de fotossíntese da planta. Ela possui uma grande quantidade de cloroplastos e é encontrado principalmente nas folhas. Dentro do parênquima clorofiliano, eles têm as suas subdivisões, como, por exemplo, a parênquima palissádico, que apresenta células altas e possui pouco espaço intercelular. A parênquima lacunoso, ou esponjoso, também conhecido como esponjoso, que tem, por sua característica, células de formato irregular e tem uma presença, de espaços intercelulares. A parênquima regular, que apresenta células com formatos arredondados. A parênquima picado, que apresenta células com reentrâncias. A parênquima braciforme, que possui células com projeções que delimitam lacunas. Essas são algumas das subdivisões da parênquima clorofiliana. Temos também a parênquima de reserva, que é responsável pela armazenação de substâncias, como amido, água, ar, proteínas, e eles são bastante encontrados nas regiões de raízes, caules e das sementes. Temos também a parênquima de reserva, que ela é classificada de acordo com a substância que ela armazena. Temos aqui a parênquima amilífero, que apresenta células que contêm grão de amido, podendo ser encontrado, por exemplo, nas batatas ou mandiocas, como exemplo. Temos também o parênquima aerífero, que ele armazena ar nos espaços intercelulares e também é encontrado nas plantas aquáticas em maior quantidade. O parênquima aquífero, que é encontrado em plantas suculentas e tem por sua maior função armazenar a água. Bom, a colênquima são tecidos formados por células que ajudam no suporte de órgãos em formação. Devido a isso, a sua estrutura possui estruturas mais grossas de celulose e são facilmente encontradas em vegetais nas regiões mais jovens. Pode-se comparar essa célula à cartilagem em animais. Esse tecido está envolvido na sustentação e preenchimento do corpo vegetal. Geralmente é encontrado na periferia dos caules. Também pode ser encontrado em diversos órgãos vegetais. Geralmente são encontrados colênquima nas raízes. No caule ele está localizado abaixo da epiderme, principalmente em caules jovens. Além disso, a colênquima pode ser encontrado nos pecíolos, que são aqueles cavinhos que ligam as folhas ao caule. Também temos colênquimas em frutos macios e comestíveis. É uma espécie de dobradiça nos vértices dos contatos de cada célula. É um reforço feito de celulose.
Dentro do meristema fundamental, tem também o esclerênquima. O que é o esclerênquima? O esclerênquima é o tecido morto. Ele tem características resistentes e eles são formados por células alongadas com paredes secundárias e espessas, ou seja, são muito grossas. Geralmente são compostas por hemicelulose, por pectina e por lignina, que é o que dá rigidez às plantas. Normalmente também são encontrados o protoplasto, que é um núcleo celular, e quando a planta chega à maturidade, ele vai morrendo, que é o que diferencia o esclerênquima dos outros tecidos fundamentais. Qual que é a função do esclerênquima? A função do esclerênquima, ela é de sustentação. Ela é o que sustenta a planta do crescimento até a sua vida adulta, o que protege também os sistemas vasculares e os outros sistemas. Dentro do esclerênquima, há dois tipos de fibras. Nesses dois tipos de fibras, existe a libriforme e também os esclereides. O que são as libriformes? As libriformes são as fibras maiores do sistema vegetal. Também tem as traqueides. O que são as traqueides? São fibras que têm muitos poros. Elas são bem... se você pega uma fibra e olha a fibra traqueide, ela tem uns porozinhos, tipo uns furozinhos. E tem também os esclerídeos. O que são os esclerídeos? São células isoladas e que formam aglomerações. E elas têm um formato bem definido. São paredes muito grossas, lignificadas, e elas são ricas em protoações. Nos esclerídeos também, a característica deles é que as paredes das células elas são mais finas e elas não têm, elas se formam mais na parede secundária, no caso as pontuações. E elas são classificadas como fibriformes, ou seja, são fibras, as colunares, que elas crescem em colunas, a asteoesclerides, em forma de estrelas, as macroesclerides, que são as alongadas ou em formas de colunas, e as braquiesclerides, que são as isodiamétricas, ou seja, elas têm diâmetros iguais. Os esclerídeos, eles, levando mais para o dito popular, nada mais é do que o sistema fundamental, nada mais é do que a casca e a entrecasca da planta, que é o que faz, que dá resistência e proteção à planta. Dentro do sistema fundamental, as fibras, elas são muito usadas comercialmente. A gente encontra as fibras em forma de artesanato, o capim-santo, por exemplo, o capim-dourado, por exemplo. Lá no sul, o capim-dourado ele é vendido em forma de artesanato, como chapéus, brincos, pulseiras e outros por aí. E também tem o sisal, que é em forma de corda e que serve para fazer amarrações. E do Buriti, no Nordeste, Norte e Nordeste, as fibras mais moles, elas são usadas para fazer cestos. No caso, a palha, e também serve para cobrir residência de taipa. O sistema fundamental ele é essencial para o crescimento e para o fortalecimento da planta. E ele serve para proteger também os sistemas vasculares e os de conduções, por exemplo. E esse é o nosso trabalho.